E aí, galera, bem-vindos aqui ao nosso terceiro vídeo, a nossa terceira aula, e a gente está falando sobre o Evangelho de Deus. Nos primeiros dois vídeos a gente falou sobre o Evangelho no chão, que tem a ver com essa perspectiva mais pensando no homem, no Evangelho e aquilo que atinge o homem, né? A perspectiva antropológica a gente fala. E eu queria falar agora sobre a perspectiva cósmica do Evangelho, aquilo que tem a ver com o plano de Deus, com a forma como Deus interage com a criação e na história, tá? Não é mais a partir da necessidade humana, mas o evangelho é visto a partir do plano maior de Deus para toda a criação. Então, a gente tem 4 pontos que a gente vai trabalhar, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. E eu pretendo nesse vídeo falar sobre 2 aspectos, 2 pontos, é a criação e a queda. Só uma questão aqui é que a gente está fazendo 2 semanas seguidas desse pilar de teologia, porque a gente achou que ia ser melhor assim para a organização e não deixar só para o próximo mês a gente falar desse assunto aqui do Evangelho, tá? Então vamos começar aqui a gente falando sobre a criação, porque o Evangelho começa antes do pecado, tem a ver com a criação. A gente pensa no Evangelho geralmente sempre ali pensando no pecado do homem, na resolução desse pecado da humanidade. E é claro, isso faz parte, mas antes de tudo, o Evangelho fala sobre todo o aspecto criacional de Deus, tá? Então isso é importante porque a história não começa no pecado, e se a gente pensar que a história tem a ver só com o pecado, né, a gente pode acabar passando a ideia de que o plano de Deus é apenas resolver um problema, né? Mas a gente tem uma história toda acontecendo e o evangelho é maior do que somente o fragmento do pecado humano, do homem só, né? Resolver essa questão do pecado do homem e Deus. O evangelho, então, é um plano grandioso do Senhor, não é um plano B de Deus, né? Que é como se a queda tivesse pegado ali Deus de surpresa. Não, não é isso o evangelho, né? E o propósito original de Deus, ele permanece. E o evangelho é um instrumento pelo qual Deus conduz a criação de volta ao seu propósito original, para o qual ela foi criada, tá? Então, vamos ver aqui por que Deus criou todas as coisas. Colossenses 1,16 fala bastante pra gente sobre isso. Fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Sério, né? Ele está falando aqui o motivo da criação, o propósito do porquê tudo foi criado. Primeiro, todas as coisas foram criadas por Cristo. Nada existe por acaso. O universo não foi feito por acidente. Não é uma desordem ou uma obra do acaso, da sorte, tá? A criação tem origem em Deus, tudo que existe veio dele, porque ele quis e foi assim. É isso que a Bíblia vai falar. Inclusive, só um parêntese aqui, a gente tem essa ideia de querer ficar sabendo por que Deus criou as coisas, né? E como é que Deus nasceu, quem é a mãe de Deus, né? Já viu alguém perguntar isso daí? Como é que Deus nasceu? E claro, isso são pontos, sim, que a gente, de alguma forma, se questiona, mas Deus não estava preocupado em responder essas coisas. Tampouco a Bíblia é um livro de ciência querendo explicar e cientificamente, né, documentar alguma coisa ali que provasse a criação, a existência dele mesmo e tal. Não. A ideia é que Deus escreveu um livro para se relacionar com a gente, para se apresentar para a humanidade, e a ideia dele não era ficar ali provando coisas para a gente, né? Deus, ele é um Deus autossuficiente, é um Deus poderoso, grande demais para ficar se explicando para a gente. A ideia não é essa, né? E Deus, ele de alguma forma quis se apresentar dessa forma, né? Com um livro, com a palavra de Deus, ele se apresenta, ele se relaciona, e o que ele escreveu na palavra de Deus é suficiente para que a gente o conheça, tá? E então a primeira coisa é que todas as coisas foram criadas por ele. Segundo, todas as coisas foram criadas para ele, para Cristo. Isso significa que o alvo final da criação não é o homem, tá? O homem faz parte da criação. Ele tem dignidade, tem valor, tem vocação especial. A gente vai falar sobre isso já, mas ele não é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. A criação existe para ele, para a glória dele, para glorificar quem ele é. E terceiro, todas as coisas subsistem em Cristo, tá? Deus não apenas criou as coisas e se ausentou disso, né? Como se ele criasse e pronto, e vive sozinho lá. Não. Ele sustenta todas as coisas, né? Ele governa, ele preserva tudo aquilo que ele criou, né? A criação não tem vida independente de Deus. Cada detalhe da realidade continua existindo porque Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é incrível, né? A gente está respirando hoje porque ele quer e ele nos dá o fôlego de vida. Se ele sair de nós, se ele tirar isso, a gente não passa de um sopro, como fala, né, a palavra. Então, esse ponto é importante para a gente pensar que quando nós falamos da criação, nós não estamos falando apenas de natureza, de árvores, de animais, né, de universo. A gente está falando de tudo o que Deus fez. O que é a criação? O que significa esse termo criação? Porque eu penso, né, às vezes na nossa cabeça é só a natureza, a criação e tal. Mas só que
o homem faz parte da criação, os animais, né, a família, o nosso corpo, os relacionamentos, o trabalho, a cultura, os dons, as vocações, a arte, a cidade, tempo, né, inteligência, criatividade, a missão, tudo, tudo. Deus fez todas as coisas. Tudo isso pertence a Deus, tudo deve apontar para Deus, tudo precisa ser compreendido à luz do propósito de Deus, tá? Então, a criação toda, tudo isso que a gente falou, ela não é má em si mesma, tá? A criação, o problema não é a criação, o problema é o pecado que distorceu a criação. Então, falando sobre a criação, agora mais propriamente se entrando um pouco, afunilando um pouco mais, a criação, ela era boa, ordenada e cheia de propósito. Em Gênesis, a gente vê que Deus criou todas as coisas e falou que era bom, né? Então, significa que a criação, ela tinha ordem, ela tinha beleza, sentido, harmonia, tinha propósito, né? O mundo não era um caos, o homem não estava perdido, a gente tinha relacionamentos bons, não era quebrado os relacionamentos, o trabalho não era um peso, a criação não gemia debaixo da corrupção, isso é sério, né? A morte, gente, não fazia parte da experiência humana. Então a morte tocou a criação, né, por causa da queda. A gente vai falar sobre isso. Alguns aspectos importantes da criação, tá? Para a gente pensar. A criação, ela é ordenada e ela reflete a glória de Deus. Deus criou um universo em harmonia, não era tudo bagunçado, né? Ele criou todas as coisas com ordem, existe uma harmonia na criação, existe beleza, sabedoria, existe excelência. Quando a gente olha para a criação, a gente vê sim, mesmo da forma como é hoje, a gente vê sinais do poder de Deus, da criatividade, da bondade, da glória de Deus, tá? Segundo aspecto, é o aspecto da cosmonomia. Essa palavra que parece ser difícil, assim, mas é simples. A cosmonomia tem a ver com as leis que governam a criação. Deus criou o mundo em ordem, com limites, com princípios, com padrões, né? As leis naturais existem, as leis morais existem, e a forma correta de agir. Eu achei legal isso aqui, né? Que existe uma ordem criada por Deus que governa a vida. Naturalmente, né? Os relacionamentos, o trabalho, a sociedade, a adoração, né? Ele criou essa ordem. Isso significa que a vida não funciona bem quando é vivida fora da ordem de Deus. Tá? E você pode falar assim, mas toda vez que o cara quiser viver bem, ele precisa ir ver a Bíblia. Não, mas sim, né? Todas as vezes que alguém vive de uma forma boa, agradável, ela está vivendo os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus, mesmo que ele não seja cristão, tá? E quando uma pessoa tenta viver contra o propósito do Criador, ela não encontra liberdade verdadeira, ela encontra o quê? Desordem, tá? Então, a liberdade não está em viver sem limites, mas em viver dentro do propósito para o qual nós fomos criados. Maravilhoso isso. Esse é o aspecto da cosmonomia. Agora, na criação a gente tem o terceiro aspecto, que é o aspecto da cosmocronologia. É a ideia de que Deus organiza a criação dentro do tempo. Então, a gente vê, o próprio Eclesiastes fala, para Eclesiastes 3, existe tempo de plantar, tempo de colher, tempo para coisas. Enfim, tempo de terminar. E a gente vê que, então, a criação ela não vive em confusão, ela existe ordem estações do ano, né, o verão, o outono, o inverno, a primavera, né, a gente vê os ciclos nosso, do corpo humano, a gente acorda, a gente dorme, a gente precisa produzir em algum momento, a gente precisa descansar em algum momento, né, a gente tem dia, tem noite, enfim, tudo isso são aspectos da cosmocronologia. Um outro aspecto, e um quarto aspecto aqui, que é o último, é o aspecto da diversidade em harmonia. A gente vê o universo diverso, né, com várias espécies de animais, de plantas, cores diferentes, sons diferentes, formas, culturas, dons, pessoas diferentes. Então, a gente vê essa diversidade, e essa diversidade ela não era um problema no plano original de Deus. A gente vê que, por causa da queda, que a gente vai ver já, a gente teve grandes problemas nessa diversidade de espécies e do universo mesmo, tá? Então o problema não é a diversidade criada por Deus, o problema é a diversidade desconectada da ordem e do propósito de Deus. Quando a criação está submetida ao Criador, a diversidade revela a beleza dele. Quando a criação se afasta do Criador, aí sim, a diversidade ela vira disputa, vira fragmentação, comparação, orgulho, confusão, enfim. A gente vê que guerras acontecem por causa disso, a gente vê que inimizades acontecem por causa disso, um tem uma opinião diferente do outro, né? Isso acontece que casamentos são destruídos, e isso tudo obviamente, fruto da queda que nós vamos entrar já. O ser humano, dentro da criação, isso é bem importante a gente falar agora, né? Depois de falar da criação como um todo, nós precisamos olhar para o lugar do ser humano dentro dela, tá? Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso significa muita coisa, né? Porque o homem, ele, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele possui dignidade, valor, responsabilidade diante de Deus, né? O homem, ele não é só mais um elemento ali da natureza, ele faz parte da criação, sim, só que ele tem uma vocação especial dentro dela. Então, Gênesis 2,15 vai falar que Deus colocou o homem no jardim para quê? Para cultivar e para guardar o jardim. São duas palavras importantes.
cultivar tem a ver com desenvolver, com trabalhar, frutificar, fazer crescer aquilo que Deus confiou para o homem. E guardar tem a ver com proteger, com guardar, preservar e manter a criação debaixo da ordem de Deus, tá? É a mesma palavra que era usada também para os sacerdotes no tabernáculo de Moisés, que eles guardavam e cultivavam. Na verdade, eles adoravam a Deus, era um tipo de adoração, era cultuar a Deus, era cuidar das coisas do templo, era guardar, era proteger, cuidar da manutenção de tudo que tinha ali, de todos os utensílios também. Então era a mesma palavra usada usada no jardim, é usada também para o tabernáculo, cultivar e guardar. E aí, desde o início, o homem tinha uma vocação, né? Ele foi criado para viver com um tipo de propósito. Ele não foi criado para viver sem propósito, sem sentido, né? Foi criado para viver, então, diante de Deus, em comunhão com Deus, cuidando daquilo que Deus confiou a ele, né? Isso muda a forma da gente se enxergar as pessoas, né? A gente tem um tipo de vocação, a gente tem um destaque diferenciado dentro da criação. A gente tem aqui algumas visões erradas sobre a criação, você pode ler depois aqui no nosso material, não quero passar por isso agora, porque a gente precisa falar da queda. Então entenda que a criação, ela mostra o propósito de Deus, né? É tudo para a glória de Deus, e ele fez isso de uma forma boa, harmoniosa, para dar tudo certo, né? Agora, por isso que é importante a gente saber sobre a criação, porque agora a queda vai explicar pra gente o problema que teve, né? Gênesis 3 vai mostrar a queda, vai mostrar que a Eva está ali em uma conversa com a serpente, e a serpente questiona a Eva acerca da palavra de Deus. É forte esse raciocínio aqui, ela primeiro questiona, vai jogando algumas dúvidas, vai deturpando a palavra de Deus e depois o caráter de Deus, né? Ela chega, mas foi isso mesmo que Deus falou para você? Não coma de nenhum fruto e tal. Aí Eva, ela tá ali naquele diálogo, fala assim, não, na verdade, ela falou que ele falou que não é pra gente comer dessa árvore aqui, do bem e do mal, e não é nem pra gente tocar nesse fruto. E não era nem isso que Deus falou. Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Então Eva dá uma acrescentada, fica confusa. Aí a serpente fala sobre o caráter de Deus, fala que Deus, ele na verdade, não ia acontecer, eles não iriam morrer, mas que Deus não queria que eles fossem como ele, né, que tivessem conhecimento do bem e do mal. Então, ela dá ali uma manipulada para fazer com que a Eva fique enganada daquilo que ela estava fazendo, e depois desejasse o fruto. Ela falou que, a Bíblia fala que ela viu o fruto, que era bonito, que era bom, que era desejável, e comeu do fruto e deu para o seu marido. E é interessante, porque o marido já não foi enganado, né? O marido, na verdade, ele comeu sabendo do que estava fazendo, e a gente percebe que quando nós pecamos, no fundo, nós estamos acreditando que Deus não é suficiente, e que a palavra dele não é boa, que a vontade dele não é confiável, e que nós sabemos o melhor do que ele, o que é bom para nós. Né? Foi isso que aconteceu com Adão aqui. A queda, ela não foi apenas comer um fruto proibido. A queda foi uma rebelião contra o governo de Deus. Foi o homem dizendo, eu quero definir o que é bem, o que é mal, por conta própria. Isso continua acontecendo até hoje, né? Toda vez que nós pecamos deliberadamente, assim, a gente quer fazer aquilo que é errado, é exatamente essa a nossa motivação. É a gente falando, cara, eu sei o que é melhor para mim, né? Pecado é a tentativa humana de viver independente de Deus, fazendo suas próprias escolhas. Agora a gente vai ver quais foram as consequências do pecado, o que afetou em nós, ou o que afetou na criação o pecado, tá? O pecado afetou primeiramente o homem interior, porque depois da queda, o homem percebe a sua nudez, fica com vergonha, se esconde de Deus, né? Então, afetou o interior humano. O homem tem vergonha, né? Agora tem medo de Deus. Antes tinha comunhão, agora tem medo de Deus. Tinha confiança em Deus, mas agora foge de Deus, né? Antes havia verdade, agora tem acusação, né? O pecado não afetou apenas uma parte da vida humana, mas ele foi tudo, né? Nos afetou por inteiro. Afetou a nossa relação com Deus, afetou a nossa relação conosco mesmo, afetou a nossa relação com o próximo, né? Porque você vê que logo ali eles já estavam numa discussão, não foi a mulher que o Senhor me deu, não foi a serpente, começou a colocar a culpa em todo mundo e já teve um problema. Logo depois, Caim assassina o seu irmão, né? Você vê que foi um caos ali, né? A queda afetou os relacionamentos, o trabalho e a criação. Primeiro, o interior. Aí agora, os relacionamentos. Depois Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, a comunhão dá lugar à acusação, né? Aquilo que eu acabei de falar aqui. Aquilo que deveria ser marcado, a comunhão, que deveria ser marcado por amor, por serviço, por parceria, né? Agora já não tem mais isso. Então você percebe, por exemplo, né? O homem, qual é o problema que a gente sempre vê do homem com relação à mulher? É o homem abusando da mulher, é o homem batendo na mulher, é o homem querendo conquistar essa autoridade, né? Que foi perdida, vamos dizer assim, né? De uma forma muitas vezes impositiva, cheio de abuso, a mulher, por outro lado, querendo conquistar um outro tipo de lugar, querendo passar por cima, querendo provar sua força, querendo provar que é melhor, que é maior. Isso acontece, né? E tudo isso vem por causa do quê? Por causa da queda, né? Então, uma outra coisa, a queda afetou o trabalho, não só os relacionamentos, mas afetou o trabalho.
Agora o trabalho que antes existia, da queda já existia trabalho, né? Mas o trabalho, ele agora é um pesar. Adão já havia recebido a missão de cultivar e de guardar o jardim antes de cair, então o trabalho não é maldição, mas o trabalho faz parte do propósito original de Deus. A maldição aparece na forma como o trabalho passa a ser experimentado depois da queda. Como? Com dor, com fadiga, com frustração, resistência, peso. Né? A gente vai ver que agora a criação foi afetada e que a terra ia produzir espinhos e ervas daninhas. Então, qual era o trabalho do homem? Era cultivar o jardim. Então, imagina, o trabalho ficou mais pesado. Por quê? Porque a criação agora, porque a terra, ela também foi afetada. Então, colher, plantar, tudo isso ficou pesado, ficou difícil, tinha espinhos, tinha ervas daninhas. A criação entra em sofrimento. Entende que a queda, o pecado humano não afetou só a gente, mas afeta todo o cosmos. Por isso que é importante a gente falar do evangelho no alto, né? O mundo se torna um lugar marcado por dor, por morte, por caos, por corrupção, por hostilidade. Faz parte da queda, faz parte do evangelho no alto, porque a morte faz parte da gente enquanto criação também. E os animais também sofreram com isso, né? Toda a criação sofre com isso. Caos, corrupção, hostilidade. Né? Vai falar também aqui, né, sobre uma coisa que afeta a gente. Tudo isso vai mostrar que tudo isso vai se tornar vaidade, vai entrar o problema da vaidade humana, que significa que o homem passa a buscar na criação aquilo que somente Deus pode oferecer. Né? Busca sentido no prazer, no trabalho, nas conquistas, nos relacionamentos, nos bens, na aprovação e no controle. Só que nada disso consegue preencher plenamente a alma, porque esse lugar da criação que o homem está querendo colocar no coração, né? O mundo criado é bom, mas não pode ocupar o lugar do Criador. A gente não pode colocar as coisas criadas no lugar que somente Deus pode ocupar. Quando a criação ocupa o lugar de Deus, ela se torna um ídolo. E todo ídolo, no fim, esvazia a alma humana. Por isso, quando nós olhamos para o mundo e vemos a violência, a injustiça, enfim, tudo que há de mal, a gente está vendo efeitos da queda, gente. Né? As doenças, as guerras, destruições, ansiedade, morte, vazio, tudo isso. O mundo não está como deveria estar, mas a boa notícia é que a queda não é o fim da história. Né? A gente vai falar disso agora nesse próximo vídeo. Então, nós estamos fechando a nossa aula aqui. Eu queria só concluir que a criação, Deus fez todas as coisas boas, ordenadas e cheias de propósito. Tudo isso foi criado por Deus, para Cristo, foi criado por Cristo, para Cristo, e nele tudo subsiste, como a gente viu no começo. A criação possui ordem, possui leis, tempos, diversidade, harmonia. Tá? O homem foi colocado dentro dela como a imagem de Deus, chamado para viver em comunhão com o Criador, cultivar, guardar aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Só que na queda, o pecado entrou no mundo e distorceu tudo isso que a gente falou. Distorceu o coração humano, os relacionamentos, o trabalho, a criação, a forma como o homem busca sentido, né? Mas o evangelho anuncia que Deus não abandonou a sua criação, né? Deus não criou um plano B, tá? Desde o princípio, o plano de Deus é conduzir todas as coisas para Cristo, por isso o evangelho é maior do que eu ser salvo. O evangelho é Deus restaurando todas as coisas para a glória de Cristo. Então a gente se vê na próxima aula para a gente entender a resolução de tudo isso aí.